Agora sim. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Luna, eu sou aluna de mestrado lá da Universidade Federal do Paraná. E o trabalho que apresentarei hoje é um pedacinho da minha dissertação de mestrado, que foi desenvolvida junto com o meu orientador, o professor Marcos Gomes, na qual a gente propõe uma nova abordagem para o espalhamento quântico unidimensional, utilizando funções de Green e frações continuadas. Então, a minha apresentação ela se dará do seguinte modo, eu iniciarei com uma breve introdução ao tema, até para que todos os alunos de graduação que às vezes nem viram espalhamento ainda possam ter uma visão do que se trata. Em seguida, eu apresentarei a metodologia que a gente desenvolveu e apresentarei alguns resultados que a gente obteve e farei, então, as considerações finais. Então, considere que a gente tem uma partícula ou uma onda se movendo em uma dimensão, e essa partícula encontra um potencial como esse da figura A. A gente sabe que existe uma amplitude de reflexão R associada à probabilidade dessa partícula ser refletida e uma amplitude de transmissão T associada com a probabilidade dessa partícula ser transmitida. Quando essa partícula ela vem da esquerda para a direita, a gente usa esse índice mais, e como está em azul, quando ela vem da direita para a esquerda, a gente usa o índice menos, como está aqui em vermelho. É claro que a probabilidade de reflexão, mas a probabilidade de transmissão deve ser igual a 1, e além disso, para qualquer potencial, a gente sabe da literatura que a amplitude de transmissão mais é igual à amplitude de transmissão menos, que a gente chama simplesmente T, e essas duas primeiras relações implicam na última, que entre os coeficientes de reflexão mais e menos há apenas uma fase. Para que a gente possa prosseguir, a gente precisa de mais uma definiçãozinha, então, para isso, a gente vai olhar nessa figura B. Então, a gente tem esse potencial e a gente chama de trajetória de espalhamento a trajetória fora do potencial, que é essa trajetória que a partícula faz saindo de xi até chegar a xf. Quando a gente tem mais um potencial espalhador, é claro que a gente vai ter mais trajetórias de espalhamento. Então, vamos considerar esse exemplo, onde eu tenho 3 potenciais espalhadores e a gente fixou o xi e o xf entre os potenciais aqui. A gente tem infinitas possíveis trajetórias, porque a partícula pode sair daqui, tunelar por V2, já chegar em XF, ou a partícula pode sair daqui, ser refletida em V1, tunelada por V2, refletida novamente em V3, para então chegar a XF. Inclusive, a partícula pode ficar tunelando quantas vezes ela quiser aqui dentro, e a gente tem que levar isso em consideração. Então, quando a gente considera um sistema mais geral ainda, um sistema formado por N potenciais de suporte compacto, ou seja, definidos nesse intervalo, de formato arbitrário, para a gente calcular que as trajetórias possíveis de espalhamento se tornam mais difícil. Além disso, a nossa imaginação ela não pensa assim que o espalhamento unidimensional seja uma coisa tão presente na natureza. Mas, para deixar vocês motivados, eu trouxe alguns exemplos. Então, esse primeiro artigo aqui é um dos casos onde eles usam, por exemplo, mecanismos como o de espalhamento para estudar, por exemplo, emaranhamento. Então, aqui a gente tem a entropia de von Neumann em relação ao tempo, onde eles estão vendo quanto que essa entropia está acontecendo entre férmions em uma rede, e eles simulam isso como espalhamento de potenciais delta. Aqui também eles estudam a condutância através de uma plaquinha, que é feita de layers, de camadas de grafeno, e eles também simulam aqui como espalhamento de uma rede unidimensional com barreiras quadradas. Aqui também tem uma aplicação experimental bem legal. Esse artigo foi publicado recentemente, não tão recente, mas foi publicado na Nature, e eles propõem um novo modelo de placa solar, e eles, antes de construírem essa placa solar, eles simularam ela como sendo um sistema de espalhamento unidimensional também para tirar e, então, construir as placas. Então, dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi usar a função de Green exata para o problema, em ordem de obter os coeficientes de espalhamento de uma maneira intuitiva para um número qualquer de potenciais, e que esse número pode ser até muito, muito grande. Tá, mas por que a gente vai usar a função de Green? Então, se a gente tem esse sistema mais geral formado por N potenciais, caso a gente queira resolver a equação de Schrödinger, a gente ia precisar, no nosso hamiltoniano, somar cada um desses potenciais aqui, então resolver da maneira usual. Claro que isso seria muito complicado, mas a equação de Schrödinger é uma EDO do segundo grau, e a gente pode resolver esse tipo de EDO usando o método da função de Green. E
num trabalho anterior, o meu orientador descobriu que para esse problema de espalhamento, a função de Green exata é dada por essa equação número 2. SP é Scattering Path, ou seja, a trajetória de espalhamento. Então, a gente tem um somatório sobre todas essas trajetórias de espalhamento. Esse W é o produto de todas as amplitudes de espalhamento encontradas na trajetória dessa partícula, e LSP é o comprimento dessa trajetória. Então, usando essa função de Green exata, a gente consegue obter essas relações de recorrência para os coeficientes de reflexão e transmissão totais para esse potencial. Claro que é uma equação muito cabeluda, né? Eu quero que vocês fiquem felizes no final dessa apresentação, então eu vou focar na primeira, para que vocês entendam por que é uma relação de recorrência e por que ela é importante. Então, aqui eu tenho em roxo o coeficiente de reflexão mais para todo esse bloco que está em roxo, ou seja, para todos os potenciais. E ele pode ser escrito em termos dos coeficientes do bloco formado pelos potenciais L até N-1, que está em azul, e do coeficiente da última barreira, que está em vermelho. Então, é uma relação de recorrência, porque eu pego 1, depois eu pego 2, torno esses dois um bloco e assim por diante. Bom, até aqui, tudo que a gente viu é válido para N potenciais arbitrários, com um formato arbitrário, mas acontece uma coisa muito legal quando a gente começa a estudar potenciais periódicos, que são idênticos, né, igualmente espaçados, e a gente chama de building block ou célula esse potencial que se repete na rede. Quando a gente volta a olhar as relações de recorrência, a gente descobre o seguinte, que se a gente obter o Rn+, a gente vai ter o Rn- e o T. Ótimo, a gente tem todos os coeficientes de reflexão e transmissão, tudo que a gente precisava saber. Então, a gente quis descobrir uma maneira fácil de calcular o Rn+. Para isso, a gente fez algumas definições, aqui tem algumas equaçõezinhas, mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que aqui esse R minúsculo e o T minúsculo são os coeficientes de reflexão e transmissão da célula que se repete, e a gente definiu essa função Cn, que é dado em termos do nosso Rn+, então se eu tenho ele, eu tenho Cn, se eu tenho Cn, eu tenho ele, e o resto aqui são quantidades que dependem só da nossa célula. E a gente conseguiu demonstrar que esse Cn é, na realidade, o convergente de uma fração continuada ou contínua simples, como dada na equação 6. Então, ele vai ser um gama mais 1 sobre gama mais 1, onde o número de gamas aqui na diagonal é igual ao número de potenciais espalhadores. E, novamente, tudo aqui, dentro dessa equação, todas essas funções, elas dependem apenas dos coeficientes de reflexão e transmissão para uma célula. E mais do que isso, a gente conseguiu encontrar uma forma de compactar aquela fração continuada, como nessa equação 7, onde agora o número de potenciais espalhadores são aqui os expoentes, né? E aqui dentro as demais funções, elas só dependem dos coeficientes de reflexão e transmissão para o nosso building block. Então, resumindo, se a gente conheceu os coeficientes de reflexão e transmissão do nosso building block, a gente consegue escrever essa função Cn como convergente de uma fração continuada e, dessa maneira, a gente determina todos os coeficientes da nossa rede. E, como eu não cheguei a comentar, mas a gente queria fazer isso de uma maneira mais analítica possível, então a gente focou em 3 building blocks fundamentais, que é a delta de Dirac, porque ela tem solução analítica, a barreira quadrada, que também tem solução analítica, e a barreira trapezoidal, que, por incrível que pareça, é uma solução gigante com funções de Ayre, mas ela também é analítica. Então, aqui eu trouxe alguns resultados legais. Então, a gente consegue estudar, por exemplo, um building block simples, que é formado só por uma barreira, nesse caso, a delta de Dirac, né, o potencial é dessa cara. E aqui eu trago um plot de contorno da probabilidade de transmissão para 10 bilhões de barreiras delta de Dirac. Onde aqui eu estou variando o K é o número de onda incidente, ou seja, está associado com a energia incidente da partícula, e o beta é o que está multiplicando o delta, a gente chama esse beta de força do potencial. Claro que quando a energia incidente é alta e o beta é baixo, a gente vai ter mais transmissão. Quando a energia incidente é baixa
e o beta é alto, a gente vai ter menos transmissão. Mas acontece que eu posso dar um zoomzinho aqui para ver um fenômeno bem interessante que acontece na quântica, que para um K baixo, próximo de 3, um beta alto, próximo de 80, existe um ponto onde a probabilidade de transmissão é igual a 1. Então, nesse ponto, a onda passa por 10 bilhões de barreira de Dirac de delta, como se não tivesse nada lá. Outra aplicação interessante que dá para a gente fazer é fazer um building block simples. Então, a gente faz... Esse é a nossa célula, que vai se refletir na nossa rede. A gente usa as relações de recorrência para encontrar os coeficientes de reflexão e transmissão aqui. E acontece algo legal quando a gente tem uma barreira assimétrica, no caso da barreira trapezoidal. Então, a gente vai comparar aqui a square trapezoidal com a trapezoidal square para ver o que acontece com elas, né? Então, quando eu tenho só n igual a 1, uma célula, a gente consegue ver que o gráfico para a probabilidade de transmissão é bem diferente. Inclusive, para TS, a gente tem até um quase-estado aqui para um K baixo, né? Quando a gente coloca n igual a 2, elas vão começando a ficar mais parecidas, para n igual a 5, mais parecidas ainda. Aqui eu tenho para n igual a 20 e n igual a 50. Elas ficam mais parecidas, mas não ficam iguais, principalmente nos pontos aqui inicial. Então, o que significa isso? Significa que, apesar da nossa rede ser grande, se ela começa com uma trapezoidal e termina com uma quadrada, é diferente dela começar com uma quadrada e terminar com uma trapezoidal, apesar de que o meio, se você olhar, é igual. Uma outra aplicação interessante é que a gente pode simular potenciais contínuos, né, que não necessariamente teria uma solução analítica. Então, aqui a gente se propôs, por exemplo, eu quero estudar um potencial que tem a cara de uma distribuição normal, que está aqui com média igual a 2, e a gente quis modelar isso usando 4 barreiras trapezoidais e uma quadrada. Então, aqui a gente tem um trapéziozinho, né, olhando para a figura azul, outro trapézio, um quadrado, outro trapézio e outro trapézio, né? E a gente está variando aqui o desvio padrão para ver o que acontece. Então, aqui, em colorido, a gente tem para n igual a 1, para uma daquelas barreiras. Em preto, a gente tem para 100 barreiras como aquela. Claro que não é idêntico. Se a gente aumentasse o número de trapézios lá e quadrado, a gente ia conseguir uma figura mais bonita. Mas é só para exemplificar que, conforme a gente vai aumentando aqui o desvio padrão, as bandas vão ficando mais finas e vão surgindo mais bandas, né, de energia permitida. Então, a gente conseguiu mostrar que a gente consegue usar a função de Green e as relações de recorrência para estudar os coeficientes de espalhamento e que, usando frações continuadas, a gente consegue prever de maneira bem efetiva os coeficientes de reflexão e transmissão de maneira analítica. Como trabalho futuro, a gente pretende estudar building blocks mais complexos, formados por mais potenciais, e a gente queria fazer aplicação em algumas aplicações. A gente tem conversado com o pessoal de materiais lá na UFPR, que eventualmente também trabalha com células solares, para a gente descobrir como a gente pode trabalhar em conjunto. Eu agradeço, claro, a minha universidade, ao meu programa de pós, a CAPES, pela bolsa que recebo, né? E, claro, agradeço ao IFT, enfim, a todo o membro da comissão organizadora pelo incrível evento. Essas são as minhas principais referências que eu citei aqui, e é isso. Muito obrigada. Obrigado, Luna, pela apresentação. Perguntas? Você pensa em generalizar isso para mais dimensões, 2 ou 3? Sim. Na verdade, isso meio que já foi feito pelo meu orientador antes disso. Eu vi as apresentações aqui, tinha sobre grafeno, e a gente estava pensando o seguinte: a gente consegue usar teoria de grafos. Se você olhar num grafo, né, ele é uma parada que a gente pensa bidimensional, geralmente, né? Pode ser um grafo unidimensional também, mas se a gente pensasse numa partícula que ela bate num nó, né, que seria um átomo dessa rede, e ela vai ter uma certa probabilidade de ir para um lado e para o outro, e daí a gente usaria teoria de grafos, né? O meu professor tem um artigo onde ele propõe isso já. Inclusive, eles modelam
uma folha de grafeno e mostram as importâncias das bordas, utilizando uma abordagem parecida com essa, aquela função de Green, partindo do caso unidimensional. Eles também mostram para o quadrado, porque no caso do para o quadrado não, claro, para o cubo, porque no caso de um grafo, o que a gente importa mais é a topologia, a disposição dos pontos e não necessariamente da altura ali para esse tipo de análise. Então, você deixa planar e daí você começa a olhar como se você estivesse em cima da partícula e fosse seguindo um caminho unidimensional. É possível, sim. Obrigado. Parabéns. Nada. Obrigada. Opa. Perguntinha simples. Esse formalismo ainda poderia ser usado no caso de um potencial que tende a uma constante diferente do outro lado? Sim, a gente tem um teorema, é bem antigo, acho que foi, se não me engano, foi o Griffiths, do livro do Griffiths, que fez, alguma coisa assim. Foi um dos primeiros a estudar esse tipo de problema, e que fala que qualquer potencial contínuo ele pode ser descrito como uma sequência de barreiras quadradas. Só que a gente descobriu que a gente antigamente usava uma barreira quadrada porque era que estava acessível, mas a gente acabou descobrindo que a trapezoidal ela também pode ser usada. Então, aqui a trapezoidal ajuda muito, né? Porque se eu fosse desenhar com quadrado essa gaussiana maior seria um sacrifício, mas justamente a gente consegue fazer um potencial contínuo e daí se ele for tender, sei lá, tender até o infinito, a gente consegue fazer o número de barreiras também tender até o infinito. Mesmo que for assimétrico, né? Porque aí, nesse caso tem uma linha de base que é o zero, né? Sim, sim. Se de um lado ele tende para uma constante diferente de zero, sim, continuaria? Sim, porque a gente consegue usar uma barreira quadrada que ela vai ter uma certa altura, uma trapezoidal que tem uma certa altura. E, além disso, é muito importante porque essa altura ela é fundamental para a característica da probabilidade de transmissão através desse potencial. Né? A gente vê que, se eu pego, eu acho que eu trouxe um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tenho esse tipo de potencial trapezoidal, a altura aqui é bem diferente do que se eu abaixasse ele ficasse aqui. A altura é fundamental no espalhamento, né? Então, a gente consegue modelar assim. Sobre a função de Green que o seu orientador descobriu, aquela função me pareceu muito com que veio da definição de integral de caminho. Vocês usaram isso ou vão usar depois? Eu acho essa integral maravilhosa, essa equação maravilhosa por várias razões. Então, a demonstração é no artigo de 98, eu nem estava nascida no meu orientador, e eles pegam a função de Green, ela pode ser escrita como uma expansão linear da função de onda sobre E menos EN, certo? E também pode ser escrita como uma série de Dyson, que é uma série perturbativa. Então, eles fazem assim, comparam isso para um potencial, para 2, para 3 e provam por indução que essa é a fórmula correta. E você tem toda a razão. A função de Green, se você aplicar a transformada inversa de Fourier na função de Green, você obtém o propagador. E a gente sabe que o propagador é dado pela integral de Feynman, onde a gente tem uma integral sobre todas as trajetórias possíveis. Então, exatamente. Obrigado pela apresentação. E eu queria saber se vocês chegaram a comparar esse resultado que vocês obtiveram para N potenciais, por exemplo, no caso que você modelou delta de Dirac, por exemplo. Vocês chegaram a comparar como que seria o comportamento dos coeficientes para N potenciais e para um potencial só, para saber a diferença entre os coeficientes? Sim, deixa eu ver aqui. Eu não coloquei aqui, né? Mas deixa eu mostrar mais para frente. Acho que dá para mim dar como exemplo aqui, né? Igual nesse caso, né? Aqui eu tenho em colorido para uma barreira e em cinza eu tenho para 100. Só que você está falando no caso da delta de Dirac, né? Na verdade, tanto faz o caso. Eu queria saber só a comparação para saber o tanto. Sim, dá para fazer. Aqui a gente faz porque acontece uma coisa interessante. Sempre para uma barreira, essa linha ela vai ocupar, meio que guiar quando a gente tem mais de uma, né? As bandas aqui. E no caso da delta de Dirac, ela não tem essa torçãozinha aqui. Ela vai direto quase para um K bem pequeno, ela já vai
para R. É engraçado pensar que é rápido assim, porque né, a Dirac delta a gente considera como infinita, mas ela tipo, vai aqui e já explode para 1. Entendi. Obrigado. De nada. Vamos agradecer a aluna mais uma vez. Obrigada. Agora a gente vai ter o nosso